Então, assim, é uma ideia de como vocês fazerem esse desenho, né? Vocês podem fazer um desenho e trazer para dentro da planilha de aspecto e impacto. Você pode fazer um desenho e no próprio desenho traçar para cada caixinha de entradas e saídas a perspectiva que você está adotando ali. Uma coisa é fato, vocês não podem esquecer de levantar essa perspectiva dentro do requisito 6, porque senão vocês vão ter um descumprimento normativo. Inclusive, na prática, isso geraria uma não conformidade maior, né? Porque a grande diferença do requisito de aspecto ambiental na versão 2004 para a versão 2015 é essa perspectiva. É essa perspectiva. Então, o não levantamento dessa perspectiva sinaliza para nós que o teu levantamento de aspecto, ele está incompleto. E estando incompleto, ele está incompleto em todos os processos. Ou seja, a gente cai naquela regrinha da não conformidade maior por reincidência. Né? Uma coisa é eu não levantar a perspectiva de ciclo de vida dos aspectos ambientais de uma determinada área. Outra coisa é eu não levantar essa perspectiva como um todo na organização. E aí a gente estaria diante de uma falha sistemática. E uma falha sistemática nos remete a uma não conformidade maior. Então isso é muito, mas olha, isso é muito importante. Qual é a lógica? A lógica é: eu olho para os meus aspectos, delimito o meu próprio universo aqui, né, através daquela imagem, os meus limites, ali, tudo que tiver ali dentro eu vou controlar. O que extrapolar os meus limites, eu posso controlar ou influenciar. Esporadicamente, eu posso nem controlar, nem influenciar. Pode. Agora, cuidado. Eu também não posso nem controlar, nem influenciar nada. Aí não pode também. Porque aí percebam, como é que eu sou uma empresa certificada ISO 14001 e eu não busco essa influência de quem está junto comigo? Não pode, né? Então eu tenho que buscar essa influência de quem está junto comigo. Eu me lembro uma vez que eu fui auditar uma empresa lá no Espírito Santo. Foi interessante isso. E aí, eu saí do hotel, né? Era uma empresa um pouquinho longe, era em Linhares, e a gente acho que gastava assim 1 hora de carro, 1 hora e pouquinho. E aí na estrada, né? Tava no táxi, né? No táxi indo para a empresa, e aí na estrada, aquele caminhão, assim, com uma baforada, assim, aquela fumaça preta, assim, absurda, né? E aí eu brinquei, bicho. Olha, não, língua de auditor, só existe uma língua pior que a de auditor, vou dizer a vocês, é a língua de mãe. Mãe, quando fala, acontece. Eu sou auditora e mãe, aí lascou a língua, né? Total. Aí, conversando, muito que eu falo demais, né? Vocês já perceberam isso, eu conversando com o taxista assim, eu virei assim e falei assim: ô moço. Aí ele falou assim: olha, minha senhora, não se preocupe não, quando der aqui eu passo esse caminhão, porque essa fumaça, né, tá incomodando e tal. Eu disse: não se preocupe não, moço, olha, só bastava esse caminhão ser de um cliente que eu estou indo auditar, porque eu estou indo auditar justamente meu ambiente. Olha o que eu disse. Meu amigo, quando o táxi emparelhou com o caminhão, adivinha, a logomarca da empresa. Tá! Eu disse: não acredito nisso não. Tava lá. A serviço do... Aí o nome do meu cliente, ó. A serviço e o nome do meu cliente, ó. Eu disse: não acredito não. Já ganhei uma amostragem, né? Já peguei o caderninho ali. Já... Moço, o senhor consegue ver pelo retrovisor a placa do caminhão? Claro. Aí eu... O que foi isso? Não, só curiosidade. Anotei e fui embora. Dito e feito. Quando cheguei lá na empresa, né? Falei: olha, aconteceu isso e isso, e eu quero... Eu já ia, claro, eu iria auditar de qualquer forma a parte de frota, né? E aí... mas aí eu, né, já me antecipei um pouquinho ali, falei: ó, vem cá, eu quero ver no setor de frota essa placa aqui. Quando foi... primeiro, qual é o procedimento, né? Como é que a gente influencia esse terceiro? A gente faz opacidade e tal. Ah, tá, legal, joia.
Então, vamos ver quando foi a última opacidade dele. Então, assim, isso é muito forte, né? Porque essa questão de ser uma empresa certificada do ponto de vista ambiental pressupõe para a sociedade, e é verdade, que nós temos uma postura diferenciada em relação ao meio ambiente. Né? E nós temos uma postura diferenciada em relação ao meio ambiente como empresa. Precisamos ter. Senão, nós seríamos qualquer empresa, não seríamos uma empresa certificada. Né? Então, esse cuidado dessa influência, né? Às vezes até um controle mesmo desse provedor, nos ajuda muito a criar essa cadência, a fazer com que as pessoas entendam que a gestão ambiental ela é necessária no mundo que a gente vive. Né? Nós podemos produzir, ter a nossa atividade gerando, sim, o menor impacto possível. Isso é possível. Né? O Glebson está colocando aqui, ó. Acredito que o mais complicado para controlar esse ciclo com os fornecedores de agregados de concreto. Muitos não têm documentação ambiental completa, isso é verdade. Quanto mais certificações, isso é verdade. Mas acredito que temos que valorizar os que buscam legalização completa. Mas médias e pequenas cidades complica, isso é verdade. Principalmente as médias e pequenas, né, mais interioranas, assim, isso complica. Inclusive, Glebson, isso é tão legal, isso que você está falando, e vê que coisa interessante. Certa vez eu estava fazendo um contexto, né, de uma empresa de serviços, e ela tinha várias, mas ali no Sudeste, aqui no Nordeste e tal. E aí, eu estava tentando lembrar, eu acho que, desculpa, eu não estava, não, não foi, eu estava auditando, fazendo auditoria interna. Eu já tinha feito a consultoria, um outro consultor tinha feito a auditoria interna. E aí eles fizeram um contexto só, né? E eu acho até que eu já dei esse exemplo para vocês. E aí eu brinquei com eles, eu falei, gente, olha, nesse caso, embora a norma não fale que a gente tem que ter mais de um contexto, mas acaba sendo uma coisa intrínseca, porque uma coisa é você buscar fornecedores na Grande São Paulo, por exemplo, né, numa capital. Outra coisa é você buscar fornecedores em umas cidades interioranas. Eu auditei muito o norte, e inclusive foi onde mais aprendi, assim, e fui desafiada mesmo como profissional. E a gente sabe, eu fui em cidades muito distantes das capitais, né? Que eu cheguei aí em cidades que você só chega de barco, você só chega de aviões menores, né? E aí, imagina, você desenvolver um fornecedor ali é muito mais difícil, né? O acesso a tudo, né? Então, essa questão que você está trazendo é muito importante mesmo, porque é aí que eu acho que nasce a grande vontade e necessidade que a gente tem que ter de desenvolver esses fornecedores, né? De não penalizá-los, de não, mas se ele não trouxer a licença, eu vou lá e bloqueio o serviço dele. Calma, né? Vamos tentar ver se a gente consegue ajudá-lo, vamos tentar ver se a gente consegue influenciá-lo de forma positiva, se a gente consegue realmente dar as mãos com ele, porque isso é uma coisa tão positiva. Veja, você, além de você estar ali influenciando um fornecedor propriamente dito, você está gerando toda uma reação em cadeia, né? Porque você vai fazer com que ele se licencie, com que ele possa adotar boas práticas, né? Com que ele possa realmente desenvolver a atividade dele, gerando menos impacto para o meio ambiente. Isso é muito importante. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito nessa influência que a gente pode ter diante dessa condição mesmo, de perspectiva de ciclo de vida.